do Espírito Santo. Sansão só recebia ele e depois devolvia a Deus. Você habita dentro de você. Ele olha você e aposta, ele chama de dó, ele fica dentro de você. Ele escolheu isso. Então valorize o Espírito Santo lá em você. Não se venda por nada nesse mundo. Não troque o Espírito Santo por momentos de prazer e de alegria, ou por uma piada do Senhor. Mas valorize ao seu ser. Uma música que você cante e não louva o Senhor, pode tirar ele de você. Consagre os seus lábios a Deus, o seu coração a Deus. Dê 100% da sua vida no Senhor. Deus jamais vai querer 80, 90, 50%. Ou é 100% ou é nada. Crentes são do mundo, Deus não gosta, não aceita. Ou você é frio, ou você é quente. Morno e formiga. Então, Sansão no seu auge, na sua força, no seu poder, conheceu uma mulher que o seduziu, que o conquistou, para ser mais objetivo, que o enfeitiçou. Porque, irmãos, o nome da sua sã consciência, ele não troca por um poderoso por nada, Deus. Sansão, ele se viu em um jogo pelo qual ele poderia perder a presença de Deus. E como nós na caminhada, nós vamos sempre na situação. Não é um jogo, mas é batalha, ou é um risco de crescer. Nós corremos o risco de crescer, porque o inferno não descansa. Assim como Davi se levantou para Sansão, hoje o inferno se levanta contra nós. A diferença está como que Sansão se deu na situação. Porque Jesus disse: vigiai, pois, para que não entreis em tentação. Agora, Sansão, em meio à tentação, ele brincou. Olha a diferença. Jesus disse: vigiai, pois, para que não entreis em tentação. Sansão foi diferente. Dentro da tentação, ele brincou com o anjo. Ele não poderia contar o segredo para ninguém, porque era um voto. Só os pais dele e Deus sabia. Porque se ele cortasse o cabelo, ele perderia as forças dele e seria presa fácil para Satanás, para os inimigos, para os filisteus. Então ele começou a brincar com a mulher. E a palavra diz que ela deitou ele no colo e fazendo um cafuné, fazendo um carinhozinho, e chamando de amor, fazendo um tempo. Pegou ele cheio. Ele pegou 3 vezes. E a palavra diz que ela importou tanto ele, que ele ficou tão indignado, ele não aguentou. E disse: se cortarem o meu cabelo, eu perco as minhas forças. Mas ele vai ficar tão antigo que quando o cabelo dele foi raspado, ele dormiu, e que os filisteus vieram contra ele, ele achou que ele ia vencer. Ele pensou que ele ia vencer. Ele sabia, mas o feitiço cegou Sansão. E aí você conhece a história, foi preso, furaram os olhos dele, cegaram Sansão, bateram ele, espancaram e lançaram ele em uma cadeira. E aí voltou o filisteu comemorar a festa. Derrotamos o nosso maior inimigo. Se outra, dando glória ao Deus deles, dizendo que o Deus Dagon havia vencido. Era um duelo não entre os filisteus e Sansão, mas entre Dagon e Jeová, que, como eu falei, estava carregando o nome de Jeová.
perdendo a batalha, eles estavam dizendo que Jeová estava perdendo. Mas nosso Deus perde a batalha, irmãos. Deus ali começou a arquitetar um plano para glorificar o nome dele. E aí os filisteus começaram a comemorar, a dançar, a pular, a glorificar esse Dagon. E aí lembraram da situação. Lembra do forte? Ih, rapaz, tem forte lá preso. O valorão, o vencedor, está com os olhos virados agora. E não passa de um derramado, acabado, fracassado, humilhado. Porque desde que o mundo é o mundo, irmãos, é essa a intenção do diabo. Se você pensa que o diabo quer só que você perca a unção de Deus e fique cego espiritualmente, não tem nada, irmãos. Ele quer pisar em você. Ele quer te humilhar. Os cristãos não se contentaram em ver essa nação fracassada e cego. Eles quiseram brincar com a cara dele. E hoje não é diferente, não, amigos. Vamos cuidar do nosso cabelo. Vamos zelar o nosso cabelo para que eles não venham quebrar o nome do Senhor. Porque poucos são os que conseguem voltar. Poucos são aqueles que conseguem reconstruir ou reconstruir essa comunhão com o Senhor. Porque, irmãos, para construir é difícil, perder é fácil e reconstruir é mais difícil ainda. Nós cristãos, já como base, já não se dominaram. Qualquer passo falso pode ser fatal. Não deixe que Deus junto com você. Não faça papel de palhaço com o diabo. Porque é essa a intenção dele. Trouxe essa ação para a vida cara dele. Eu não sei o que eles fizeram com ele. Mas quando nós vamos falar ali, vamos lá, vamos ver como fica sobre as palavras. O capítulo 16, versículo 23. Eu vou chegar no ponto. Diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso filho. Vendo o povo louvar ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso filho, e o que o destruía a nossa terra, e que multiplicava nossos mortos. Alegrando-se o coração, disse: mandai ver Sansão, para que nos divirta. Os inimigos estavam se divertindo. E trouxeram a Sansão do cárcere, os povos divertiam. Quando o fizeram estar em pé das colunas, disse Sansão ao moço que não tinha pela mão: deixai-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os filhos dos filisteus. Sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. O ponto mais alto, o cume da festa, foi a diversão de Sansão. Mais de 3 mil homens e mulheres pararam para assistir a humilhação de um ungido. E a palavra de Deus diz que Sansão, ele pede ao moço: leve-me aos das colunas que sustentam o templo. Você sabe que se quebrar uma coluna,
o prédio, a estrutura, pode vir abaixo. E quando você destrói a coluna principal, é fatal. Quando os engenheiros, a defesa civil condena na obra no prédio, que eles iam demolir aqueles prédios, ele não coloca dinamite lá na cobertura, eles não colocam dinamite lá na piscina, lá em cima do prédio, eles vão lá na base, na coluna principal, porque vai ser fatal. Se eles colocassem lá em cima, eles teriam que jogar no outro. Ali uma só derrubaria o prédio inteiro. Então Sansão foi um estrategista, ele se entrega ali, porque ele estava cego, ficou dependente fisicamente. E aí ele faz uma oração a Deus. É aquilo que me deixa. Porque, irmãos, para Deus não importa como você pecou, quando você pecou, qual foi a quantidade de pecado que você teve, qual é a gravidade dele. O que importa para Deus é se você vai se quebrantar e pedir perdão a Ele. Porque o apóstolo João escreveu: filhinhos, é bom que não pequeis. Mas se pecares, temos um advogado, Jesus Cristo justo, diante do Pai. Deus, quando o filho pródigo voltou, não condenou os pecados dele, não contou o erro do filho pródigo, não perguntou quanto que ele gastou, o que ele fez com o dinheiro, mas ele o abraçou e beijou quando o filho veio arrependido e quebrantado. Eu não estou aqui para passar na frente de ninguém e falar que você pode pecar quando você quiser que não vai se perdoar, não. Eu estou dizendo que Deus perdoa aqueles que se quebrantam diante dele. Aqueles que têm um coração que se arrepende profundamente dos seus pecados e fala: Senhor, eu não posso viver sem o teu voto que fiz contigo. Me restitua na presença, me dá uma função, me dá de novo pelo Espírito, Pai, me quebranta de novo, me aceita de novo, Pai. É isso que ele está preocupado. Aí veio o diabo condenar. Mas ele não passa de um derrotado, palavras jogadas ao vento. Porque aqueles que tomam posse do perdão do Senhor, esse é imbatível. Sansão começou a se lembrar na hora da oração.